Olá, boa noite a quem nos acompanha em direto, boa tarde ou bom dia a quem não nos está a acompanhar em direto e que dependerá obviamente da hora a que estiver a ver este vídeo. Hoje vamos abordar um tema extremamente interessante. Vamos falar sobre tecnostress e sobre também os mídias digitais. Vamos falar sobre as novas patologias associadas aos mídias digitais e o desenvolvimento cerebral de crianças e adolescentes expostas a esses mídias. Vamos dar, como habitualmente, os primeiros 3 a 5 minutos para as pessoas se irem associando a nós. Podem-nos ir dando aqui assim as boas noites nos comentários e dizendo de onde é que nos estão a acompanhar. Eu daqui a pouco já irei também apresentar o nosso convidado que nos irá ajudar a abordar este tema. É um convidado e é um amigo brasileiro que já conheço de algum tempo e que tem trabalhado também esta área. O seu nome é Eduardo Jorge Silva. Olá, Eduardo Jorge, boa noite e bem-vindo a este Facebook Live. Antes de te passar a palavra, dar só aqui assim uma introdução para as pessoas também te ficarem a conhecer. O Eduardo Jorge é graduado em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Clínica Médica Neurologia pela Universidade Federal também do Rio de Janeiro e doutorado em Saúde da Criança pela Fiocruz. Atualmente é médico neurofisiologista da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no Hospital Universitário Pedro Ernesto e médico sócio de Neuropediatras Associados Limitada. É membro da Câmara Técnica de Neurologia e Neurofisiologia do CREMERS, membro do Comitê Científico de Neuropediatria da Sociedade Brasileira de Pediatria e coordenador da rede Esse Mundo Digital. Tem experiência na área de medicina, com ênfase em neuropediatria. E boa noite mais uma vez, Eduardo Jorge, boas noites e bem-vindo. Já estamos a ter pessoas que nos estão a acompanhar de Vila Nova de Gaia. Boa noite, Abílio Carvalho, bem-vindo. O Abílio Carvalho é um amigo habitual destas sessões. O António João Silva também já é habitué também nestas sessões e acompanha-nos a partir de Braga. Boa noite, António João Silva. Passo já a palavra, Eduardo Jorge. Já temos 4 minutos de sessão e as pessoas vão, entretanto, entrando. Na conversa de hoje tínhamos como agenda falar de novas patologias associadas aos mídias digitais e o desenvolvimento cerebral de crianças e adolescentes expostas a esses mídias. E às tantas começávamos por esta segunda parte, mas deixo isso ao teu critério. Bom, boa noite e bom dia para quem ainda está aqui no Rio de Janeiro, né, no Brasil, de forma geral, né? Em Maputo, boa noite, e no Portugal também. É ótimo. Vila Nova de Gaia, Braga, só cidades que eu já estive. A minha família toda é portuguesa, eu também sou cidadão português. Boa noite aos amigos, aos conterrâneos portugueses. A gente tinha combinado de fazer um bate-papo, falar sobre novas patologias que crianças, adolescentes e mesmo adultos estão sentindo agora com as mídias digitais. Talvez a mais importante seja o tecnoestresse, que a gente até já sofreu, a gente já fez um teste antes aqui, eu pelo menos fiquei bem estressado até isso aqui está funcionando, a gente sempre fica assustado, será que vai funcionar? Não vai. Nesse inteirinho, a nossa adrenalina sobe, a nossa pressão sobe, a nossa frequência cardíaca sobe, a gente fica hipertenso.
Mas depois que a gente vê os amigos, a gente dá uma relaxada que não dá para viver com o leão o tempo todo. Isso não, isso é uma, o estresse não é uma patologia nova, Tito, né? Nem os amigos que estão nos vendo. Mas o Exatamente. tecnoestresse, a causa de mais um estresse na nossa vida são as mídias digitais, que são assim fenomenais. A gente está aqui podendo conversar ao vivo através da tecnologia, mas assim, se a Sem gente ficar dúvida. muito dependente da tecnologia e a gente ficar muito focado nisso, a gente também fica estressado. Então, talvez a Acredito. primeira é o tecnoestresse, né, Tito? A gente sofre disso, todos nós. Sem dúvida. Ó, Eduardo Jorge, eu até em jeito de desafio, isto para as pessoas, digamos, terem uma introdução ao tecnostress, não é? Eu tive aqui assim, hoje de tarde, a dar uma leitura no capítulo do Vivendo esse Mundo Digital, do capítulo que escreveste e que é dedicado a esse tema. E achei a introdução do capítulo deliciosa. E se me deres autorização, eu vou ler algumas dessas passagens. À vontade. Imagine-se numa das seguintes situações. No dia mais quente do ano, o ar-condicionado ou o ventilador param de funcionar. Você acabou de comprar um CD novo, mas o aparelho de som não o reconhece. A máquina de lavar roupa parou de funcionar. É o capítulo final da sua série favorita, mas não será reprisado, portanto não será emitido novamente, e a imagem da televisão insiste em falhar. Mas esta é a melhor, a que vem agora. A bateria do celular está prestes a acabar. Não haverá como recarregá-la em breve. E o dia está apenas começando. O pior, o celular foi esquecido em casa e você só percebeu quando já era tarde demais para voltar para buscá-lo. Tudo isto são, de facto, situações que nos causam stress, não é? E porquê é que nós ficamos estressados com este tipo de situações? Na verdade, o ser humano ele é bem quadrado em determinadas respostas. Então, você tem uma reação desde o homem das cavernas, que é para lutar ou para fugir. Quando você estava com o tigre dentro de sabre, ou você lutava com ele ou você fugia. Provavelmente nós somos descendentes dos que fugiram, mas enfim, os que lutaram estão por aí. Mas assim, a nossa pressão, o sangue vai todo para o músculo, a gente se prepara para correr, para poder fazer alguma coisa por aí. Isso faz com que o nosso coração bata mais rápido, o sangue flua mais rápido para o cérebro, isso aumenta a chance de um acidente vascular cerebral, nossas artérias sofrem um pouco mais, mas isso é fundamental para você ter uma reação a mais, para você poder enfrentar um problema. Então, os hormônios do estresse, a adrenalina, o cortisol, são importantes em uma série de momentos também. Se mantidos cronicamente, eles começam a ser problemáticos. Tudo em Okay. excesso é demais. Então, pode falar. Curiosamente, tenho um episódio familiar que é capaz de ilustrar, digamos, o aspecto positivo do stress. Eu ainda não era nascido, os meus pais tiveram um acidente de automóvel muito grande, o carro capotou, deu várias voltas, e uma das minhas irmãs foi cuspida e ficou com a perna por baixo do carro. E estava o depósito de combustível a derramar combustível, e o meu pai com receio que o carro pegasse fogo. O meu pai tinha um golpe na cabeça que levou 28 pontos. E mesmo assim conseguiu reunir as forças suficientes para levantar o carro para a minha irmã conseguir tirar o pé de lá. E ele dizia que isso muito provavelmente ele teria reunido essas forças, mas que em circunstâncias normais não o conseguiria ter feito. É uma dessas situações, por exemplo, do stress positivo. Exatamente. Assim. Exatamente. Quer dizer, o sangue foi todo para músculo, e aí ele conseguiu fazer uma coisa que normalmente ele não conseguiria. Aliás, se ele pensasse em fazer, ele nem tentaria. Quer dizer, tão focado na tarefa, ele conseguiu fazer. Só tem que, assim, se ele ficasse assim o tempo todo, ele ia salvar a sua irmã e não ia ter tempo para ter te feito depois. Ou ele ia ter um derrame cerebral, um infarto cardíaco. Então, claro. é por um período X que isso dá para funcionar. Exatamente o que você falou, é o estresse positivo. Agora, se você vive sob o estresse, isso começa a ter uma série de problemas. Você dorme mal, você começa a se tornar obeso, você não consegue praticar uma
uma vida mais saudável. Então, o estresse também é um problema. Já que a gente está conversando, tem várias situações relacionadas principalmente ao celular, mas de uma forma geral, que levam ao estresse contínuo no dia a dia. Por exemplo, tem uma coisa chamada síndrome do toque fantasma. Todo mundo tem o celular, de vez em quando acha que ele está tocando ou que está uma notificação, você tem que olhar o teu WhatsApp, o teu Telegram. Isso aqui no Brasil é meio perigoso, olhar o WhatsApp, o Telegram, que está dando até cana, mas enfim. Você tem que. Mas você fica achando que tem outra opção, mas síndrome do toque fantasma. O celular não está tocando e você. Mas a gente sente vibração, Isso. não é? Independentemente, mesmo que ele não esteja vibrando, não é? E tem por exemplo, tem uma outra, que é uma sigla americana, que é nomofobia. É no mobile fobia. Fobia de ficar sem o celular. Aquilo que a gente falou lá atrás. Imagina, o celular ficou em casa, e aí como é que você vai fazer? A despeito de hoje em dia muita gente trabalhar com o celular também. Não é só para diversão, né? A gente às vezes trabalha com ele. Essa questão da nomofobia eu tinha feito aqui assim uma nota para falarmos sobre isso também, que é muito típica nos adolescentes, mas que imagino não só nos adolescentes, porque em conversa com adultos também vejo que muitas vezes sofrem, que é o FOMO, ou seja, o Fear of Missing Out, é o medo de ficar de fora, que leva de facto as pessoas a desejarem estarem permanentemente ligadas, permanentemente acessíveis, que sempre em casa estão com o Wi-Fi aberto, se estão num outro local onde não haja Wi-Fi, estão a usar dados, não é? Mas têm que estar permanentemente ligados. Isso em tom de brincadeira, há quem diga que a pirâmide de Maslow, não é, das necessidades, a hierarquia das necessidades, precisa ter 2 níveis mais cá em baixo, não é? Que é o do Wi-Fi, não é? Porque a gente sem Wi-Fi não vive, e alguém que dizia, não, ainda precisa de mais um, não é? Que é o de bateria, não é? Porque, quer dizer, sem Wi-Fi ainda consigo viver, agora sem bateria, por amor de Deus. Mas isto, obviamente, que é com um toque de humor. Mas este fear of missing out é um catalisador do stress, não é? Claro. E não é só o stress, por exemplo, é o stress, mas as pessoas agora elas vivem ansiosas também para serem aceitas. Do mesmo jeito de não quer ficar de fora, tem que dar a sua opinião. Se ela posta um negócio no Facebook, isso criança, adolescente, mas também adultos, muitos adultos. Sim. Se ninguém responde, as pessoas vivem pelo like, né? Se não tiver um like, meu Instagram, meu Facebook, ninguém está vendo. As pessoas vivem apenas para a sua vida, seu avatar, né? Quer dizer, a sua vida tecnológica, a sua vida na internet. Às vezes a sua vida é um inferno, é uma porcaria, mas no jogo, aonde for, essa pessoa ela é um monstro, ela é um guerreiro, é uma coisa de loucas. Tem uma pessoa aqui me perguntando alguma coisa, né? Exatamente. No mundo em que cada vez mais os minutos são contados, uma demora de segundos numa ligação leva-nos à loucura de, por vezes, querermos atirar com a máquina que demora a descarregar a aplicação ou até a ligação que demora a chegar ao fim, não é? Portanto, isto muitas vezes desperta em nós frustração, não é? E muitas vezes temos dificuldade em lidar com essa frustração, na medida em que as pessoas, sentimos que as pessoas esperam que nós estejamos permanentemente disponíveis, não é? Sim, conectados. A gente tem sobrinhas nossas assim, mas ela está vendo, ainda não visualizou, quer dizer, a pessoa não responde imediatamente, isso é quase que uma ofensa pessoal. Pô, você não me respondeu, você não leu, você não gosta mais de mim, é uma coisa assim meio que assustadora. As pessoas e mexe na autoestima. Tem gente entrando em depressão porque não tem lá o número de likes ou o que quer que o valha. Então, duas questões, já que a gente conversa também da questão da depressão, e aí o adolescente e a criança são populações mais vulneráveis, sempre lembrando que o adulto também mas você pode entrar em depressão por 2 motivos. Você olha a vida dos outros, que nem sempre é aquela ali, mas que está postada, mas você olha, poxa, a minha vida não é tão boa, ou você só vive externamente, você está todo desgrenhado e tudo, mas tem até uns vídeos interessantes aqui
de grupos de YouTube, tudo brincando com isso, né? Aqui no Brasil a gente tem alguns grupos que brincam muito com isso, mas então assim, a pessoa tem uma vida que é um horror, é uma porcaria, mas no Facebook ou no Instagram, ou não sei o que, ela tá em Bali, tá na Indonésia, tá Claro. surfando no Havaí, e na verdade o cara acabou de perder o emprego, a namorada botou um chifre nele Uhum. e não tá com dinheiro nem para comprar comida, mas na vida virtual ele é o garotão, é o empresário, é o cara que está pegando todo mundo. Uhum. E isso também Essa problemático. tem a ver com a imagem que nós queremos projetar de nós, não é? Nós queremos sempre criar uma imagem mais ou menos idealizada, não é? E a ideia que temos é que muitas vezes exageramos nesse fim, não é? Eu li uma notícia que fiquei e tinha aqui esta pergunta para te fazer, uma notícia que referia que mulheres, sobretudo, estavam a solicitar cirurgias plásticas e levavam como exemplo fotografias manipuladas em Photoshop e com filtros de imagem, não é? Para ficarem iguais àquela imagem que elas tinham criado artificialmente para no post do Instagram e tudo mais, mas através da manipulação de imagem, não é? O que são imagens que muitas vezes distorcem a realidade ao nível das feições, não são imagens, digamos, anatomicamente corretas sequer, não é? Antigamente isso valia no cabeleireiro, né? As Pois. senhoras levavam uma foto de uma artista, eu quero cabelo igual assim. Agora não, você mesmo no Photoshop você pega a sua foto, não, eu quero ficar assim, meu nariz menorzinho. São problemas de autoconhecimento, né? De imagem que a pessoa coloca. E isso antigamente com o adolescente já tinha anorexia, bulimia, a imagem Certo. falsa, eu estou gordo e tudo, agora eu sou feio, meu nariz é torto, e aí a pessoa idealiza uma imagem, só tem que agora as pessoas têm a possibilidade de ter essa imagem idealizada, pelo menos no meio digital, e aí eles correm atrás disso, gastam o dinheiro que for, dinheiro às vezes que elas não têm, para tentar no mundo real, ou entre aspas, real, ter essa imagem idealizada que ela pode até construir agora com equipamento não, com programas de Uhum. computador, na própria foto, né? Exatamente. Antes de passar aqui a um comentário que o Abílio fez, dizer quem está a ver, e já estão cerca de 10 pessoas em sala, que estejam à vontade para colocar as vossas perguntas nos comentários, que eu não deixarei de partilhar aqui assim os vossos comentários e as vossas perguntas. O Abílio Carvalho diz: as redes sociais permitem o sucesso virtual. Na rede existem os adónis virtuais e os que se escondem com vergonha de mostrar a própria cara. É mais um comentário, digamos, do que uma pergunta, não é? Ou será mais uma constatação do que uma pergunta. Que mecanismos, digamos, em termos cerebrais, é que nos fazem agir assim? Você deu uma sumida aqui para mim, mas Uhum. não, mas já voltou. Não, talvez um mecanismo cerebral importante para a gente colocar é o da satisfação, que é o mesmo mecanismo que leva ao vício. Então, por exemplo, a gente tem uma série de Ah, pessoas que são viciadas em drogas, em álcool, tabaco, que também é uma droga, pessoas são viciadas uhum, em jogo, sexo, uma série de coisas. Pessoas também ficam viciadas em mídias digitais, em internet, em coisas do gênero. O mecanismo é sempre o mesmo, pega o sistema límbico, uhum, lobo frontal e tudo, é um mecanismo de recompensa, um mecanismo que tem a ver com serotonina, com depressão, com tudo isso. Então, a pessoa começa a sentir um certo prazer e aí ela depende disso cada vez mais para manter esse prazer. Isso tem um mecanismo no cérebro chamado de down regulation, quando você tem muito um hormônio ou um neurotransmissor no cérebro, na fenda sináptica, ou em algum tecido, esses receptores que recebem, né, receptor recebe, quer dizer, até um pleonasmo, uma redundância, mas uhum, que pegam essa substância, eles começam a diminuir, porque tem muito da substância. Então, assim, para você ter o efeito maior, você cada vez tem que ter mais aquele hormônio. Então, você tem que fazer mais aquela tarefa, quer seja sexo, fumar, beber ou estar conectado. O mecanismo é o mecanismo do prazer, é o mecanismo, o vício
levando a isso. E tem a ver com o lobo frontal. Por isso, só para aproveitar que a gente fala muito em criança e adolescente, é por isso que eles são uma população mais vulnerável. O cérebro deles, a área que controla emoções, que é uma área mais anterior do cérebro, isso, que a gente até tinha Esta conversado sobre imagem. isso, essa área mais anterior, ela leva mais um tempo para se formar. Ela vai se formar no final da adolescência. Então, assim, crianças pequenas não têm esse filtro, essa. Tá vendo? Tá esse quadradinho, né? Essa área chamada. Não é pré-frontal, porque está no lobo frontal, mas isso é uma imagem anatômica que a gente coloca. Então, quer dizer, essa área ela é a última a se mielinizar, por isso que adolescentes fazem muitas tarefas arriscadas, se colocam em situações de risco, porque eles não têm esse filtro. Depois a gente vai ficando mais velho, tem uma série de problemas, mas a gente passa a ter também um pouquinho mais de cautela. Então, assim, a mielina é uma substância que vai. É como se ela fosse amadurecendo o cérebro, e essa área mais anterior é a última a se amadurecer. E é a área que dá um certo controle sobre isso. Por isso que crianças e adolescentes se colocam mais em situações de risco sem perceber isso. É por isso que algumas pessoas que têm lesões frontais têm alterações de comportamento. A gente já uma outra vez já conversou. O único prêmio Nobel da língua portuguesa, Nobel de Medicina, é o Egas Muniz, que ele tirou o lobo frontal. As pessoas frontalizadas ficam com uma grande alteração de conduta, de comportamento, ficam, entre aspas, meio abobadas, mas é quando você tira o lobo frontal. Quando ele ainda está se formando, você acaba se metendo em situações de risco e colocando, às vezes, em risco a tua vida e fazendo, ou em risco a vida dos outros, sem medir consequências. Isso Ok. é criança e Ou seja, adolescente. duas questões aqui. Uma é o mecanismo, digamos, de satisfação, não é? De Isso. gratificação, de recompensa. E eu aí tenho uma pergunta, mas antes disso. E o outro é a questão de o facto do desenvolvimento cerebral do jovem adolescente ainda não ter chegado ao fim, ele ainda não desenvolveu digamos, todas as suas competências em termos cerebrais, no tal lobo pré-frontal, que é onde está, digamos, alojado a capacidade de decisão, de reflexão e tudo mais, não é? Pegando Exatamente. agora na questão da satisfação, eu entendi, ou seja, a questão do sexo, daquilo que nos dá prazer, não é? Mas, por exemplo, comer pastéis de nata a mim também me dá prazer. Meu Mas Deus. isso não faz com que eu esteja permanentemente a comer pastéis de nata. Então, o que é que acontece para que algo que me dá muito prazer, mas que não me faz estar permanentemente a fazer aquela atividade, para algo que me dá muito prazer e faz com que eu não queira fazer outra coisa? Isso é uma questão de predisposição genética. Quer dizer, as pessoas Ah, vão ter uma predisposição. Óbvio que aí você entra naquela questão do nature e nurture, né? Quer dizer, se é da natureza ou é da genética. Quer dizer, se é o meio que leva a isso ou é a genética. Muito provavelmente é a junção das duas coisas, o meio e a nossa predisposição genética. Agora, pastel de nata foi covardia, porque se a gente pudesse, a gente estava ali do lado do convento dos Jerônimos, exato. comendo pastel de nata agora, nesse exato minuto. Mas é porque a gente não tem essa possibilidade. Então, a coisa que é idealizada, agora fora do sério, quando você idealiza, né? Já até falou agora há pouco do corpo perfeito, do rosto perfeito, do pastel de nata perfeito, que está sempre na grama do vizinho, que é mais verde. Então, assim, Claro. agora, quando você consegue alguma coisa e te dá um prazer muito grande, às vezes isso detona algum gatilho e aí você vai à frente. Por exemplo, com mídias sociais. Nem todo mundo, quase todo mundo usa muito a internet hoje em dia. Quase quem tem acesso é muito difícil você não poder fazer. Para a gente que faz pesquisa, eu tenho 30 anos de formado, 30 anos a gente tinha que ir numa biblioteca, abrir um Cardex, ver onde tinha uma revista, tomar um ônibus, ir lá na Fiocruz, chegava lá e a revista estava emprestada. Aí era o contrário, era o sentimento de frustração, a tentativa de suicídio se queimando ali na frente da bibliotecária. Hoje em dia, você pega o celular e você tem o artigo na sua frente, imediatamente. Então, é uma tecnologia maravilhosa, mas tem gente que vive agarrada no celular 24 horas por dia. Então, tem a mesma sensação em termos de satisfação. Será que a conexão por obrigação
ter a mesma. Não costuma ter, mas é uma possibilidade, que o Abílio perguntou aqui, né? A conexão por prazer, mas a conexão por obrigação não dá a mesma satisfação. Para algumas pessoas vai dar. Mesma coisa do sexo, do jogo. Tem gente que joga, quando ganha na roleta, fica enlouquecida, vai gastar todo o dinheiro nisso. Então, para pegar o exemplo do jogo, né? Ou do cigarro. Tem gente que bota o cigarro na boca e acha uma coisa horrorosa. Para outras pessoas dá um prazer muito grande. É a questão da genética. Ok. Perdão. E há bocadinho falavas do meio. Quando falas do meio, estás a falar da envolvente, por exemplo, familiar, em que um jovem ou uma criança nasce, cresce e se desenvolve, a influência dos pais, dos avós, da família, as atividades que desenvolve. Portanto, tudo isso são fatores que podem ou não contribuir para que uma criança, um jovem, um adolescente ou até um adulto se queira estar mais ou menos ligado, mais ou menos permanentemente conectado à internet, não é? É assim, se os seus pais, por exemplo, são num determinado momento da sua vida, a coisa mais importante, vivem conectados, você vai querer ficar conectado o tempo todo também. Perdão, isso é natural. Quando Claro. você está no grupo de adolescentes, aí que os pais deixam de ser tão importantes, o que é mais importante é o grupo todo está conectado. Então eu tenho que estar, se eu não estiver no grupo, tem meninas que se suicidam porque foram excluídas de um grupo de WhatsApp. Isso ainda não é comum, mas já aconteceu. Você tem crianças e adolescentes que seguem brincadeiras, a baleia azul, essas outras coisas que os outros estão seguindo e acabam se matando porque não conseguem parar, né, no ponto adequado. Mas o grupo está fazendo, se todo mundo faz, eu tenho que fazer também. Outra. Está a precisar de um copo de água, Eduardo. Não, está tranquilo. Uma questão que também me suscitou foi a da resiliência, não é? Até que ponto o desenvolvimento desta competência, da capacidade de nós resistirmos à adversidade, à frustração, não é? Sei lá, uma pessoa que pratique yoga e que seja mais espiritual, não é? Às tantas, quando a tecnologia falha, disse, olha, pronto, amanhã eu ligo, não é? Isso são competências que são importantes também, no sentido da pessoa conseguir fazer face a estas frustrações, não é? De novo, a genética. Tem gente que é mais preparada, tem gente que é menos preparada. Também é a questão dos pais, né? Como eles ensinam. Né? Ok. Outro aspecto também com que eu fiquei com a ideia é que o multitasking não existe, não é? A capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, o mais provável é que vamos fazer todas mal, não é? Não sei, quer dizer, dizem que é mais o que a pessoa faz não é multitasking, não é fazer várias tarefas ao mesmo tempo, e sim entrar em uma tarefa em série atrás da outra muito rapidamente e conseguir. Tem pessoas que têm capacidade maior para isso, tem pessoas que têm capacidade menor, isso é muito individual. De novo, eu te falo, isso é a genética. Agora, a geração bem antiga, os pais reclamavam, pô, você fica ouvindo música e vendo televisão, o outro já era, você fica no computador e vendo televisão. Agora não, agora a geração ela ouve música, passa mensagem, vê um filme no streaming e está tentando estudar, fazer tudo ao mesmo tempo. Óbvio que é igual o pato, né? O pato voa, o pato anda, o pato nada, mas em tese ele não faz nada bem. Mas bobagem, quer dizer, depende, né? O pato. O pato anda, o pato nada e o pato voa. Exato. Dizem que ele não faz nada bem feito. Bobagem, porque assim, se a gente for o pato, a gente, não é exatamente a nossa opinião. Mas é possível fazer mais de uma tarefa ao mesmo tempo. Várias aí já é demais, mas assim, não é o ideal. O ideal é você se concentrar em alguma coisa para ela sair mais bem feita. Mas eu acho isso muito individual, cara. Eu sempre respeito a genética. Ok. Outra questão que estive a ler e acho que era interessante para quem nos está a acompanhar também ouvir é o que é isso do déficit de atenção induzido? É exatamente isso, quer dizer, você ter vários estímulos
existe uma patologia, que é o transtorno do déficit da atenção, antigamente era chamado de distúrbio do déficit da atenção. Isso é mais comum em crianças, mas adolescentes e adultos também têm. E são pessoas com uma dificuldade muito grande de manter o span de concentração em mais de 15, 20 segundos. Quer dizer, você parte de uma tarefa para outra muito rápido. Então, e se você tem vários estímulos e você não é dos mais atentos, você acaba funcionando como um paciente com transtorno do déficit da atenção. Todo mundo sabe que existe uma droga chamada Ritalina, no inglês é o Ritalin, quer dizer que e tem os seus sucedâneos que as pessoas estão usando para tentar se manter concentrados nesse mundo multitarefa, mercado financeiro, o cara toma para prestar atenção em várias bolsas ao mesmo tempo, para não dormir, porque o mercado financeiro te dá o exemplo porque sempre tem uma bolsa aberta e uma bolsa fechando, né? A bolsa de Nova York está fechando, está abrindo a Bolsa de Londres e depois está abrindo a Bolsa do Japão, quer dizer, sempre tem algum negócio acontecendo. Então, os caras precisam de remédio, antigamente era cocaína mesmo que eles usavam, agora eles usam drogas comercialmente prescritas. Eu quero fazer uma prova, eu quero estudar para um concurso, aí a pessoa usa isso. De novo, crianças, um pouco, mas adolescentes mais velhos e adultos jovens são vítimas disso também. E acaba que aí a droga também vicia, né? Quer dizer, literalmente, que é uma droga que vicia mesmo. Certo. Tem que ser usado com cuidado. E digamos, a utilização das tecnologias pode potenciar esse tal déficit de atenção induzido? Claro, com certeza, porque assim, a pessoa já está no computador, ela abre a tela, não estou nem falando do celular, ela troca o e-mail a toda hora, ela no mesmo computador ela já bota a tela no meio, começa a ver um meme, entra numa rede social, 2 redes sociais. Então, assim, ela não consegue focar. Dizem, isso é uma questão que ainda está sendo muito investigada, que essa nova geração já está sendo formada dessa forma. Então, assim, eles brincam com a geração Twitter. Nada para eles pode ter mais de 140 caracteres. Então, tem que ser um raciocínio muito curto, e uma parte da geração acaba sendo muito superficial. O conhecimento é muito largo, mas ele não é profundo, né? Quer dizer, você sabe pouco de muita coisa. Então, a gente passa por isso no Brasil, fora. Qualquer um pega uma opinião que apareça na rede social. A gente até conversou sobre isso, né? Tem umas polarizações muito grandes e você entra naquela opinião ali e acabou. Aquilo é verdade. Você fala só para os seus. Quem não sabe do que você acha é um cara errado, está errado e está procurando no lugar errado, e ao mesmo tempo você vai se retroalimentando, e aí você procura cada vez mais aquela informação e em vários lugares para de uma certa forma reafirmar o que você pensa, e aí você não consegue nem se fixar e tentar entender alguma coisa, estudar mais profundamente algum fato ou uma hipótese. Uma das dificuldades, por exemplo, poderá ser as pessoas terem dificuldades em ler um livro inteiro, por exemplo, não é? Que era algo que, sei lá, na geração da minha avó passava a tarde inteira a ler. Ele era capaz de ler um policial numa tarde, não é? Eu já não sou capaz digamos, de estar um dia inteiro, como a minha avó estava, não é? A ler um livro. Eu sinto que a minha capacidade de estar com um livro na mão é muito mais limitada, porque não tenho, de facto, a capacidade de concentração tão grande como 2 gerações anteriores à minha tinham, não é? Verdade. E provavelmente pela confeição. O que não quer dizer que seja bom ou que seja ruim. Quer dizer, simplesmente é diferente. Pode ser que essa geração vai ter uma série de vantagens sobre as anteriores. Agora, vai ter algumas desvantagens também. O mundo vai mudando. A gente tem que aprender a utilizar isso aí. Só aqui buscar uma questão que estava aqui assim, Elizabeth Oliveira a dizer que não ia conseguir assistir em direto, se puderem deixar o link para ver amanhã, obrigado. E dizer à Elizabeth Oliveira e a quem nos acompanha que estes lives ficam disponíveis imediatamente a seguir, a terminarem, as pessoas podem ver o vídeo desde o início, no mesmo endereço onde estão a ver agora. Isto aplica-se a este, mas a outros lives também.
Dizer novamente que quem nos está a acompanhar, estamos 13 pessoas, as pessoas vão entrando, vão saindo, vão entrando, vão saindo, estejam à vontade também para deixar as vossas questões para o Eduardo Jorge. Quem não nos acompanhou desde o início, o Eduardo Jorge Silva é um neuropediatra, portanto estamos a discutir questões que têm a ver com o desenvolvimento cerebral da criança e do adolescente e também do adulto, e patologias relacionadas com os novos mídia e particularmente com o tecnostress. Portanto, estejam à vontade para dúvidas, questões e comentários para nos deixarem aqui. O Abílio Carvalho, entretanto, diz também: será que a geração que cresceu com o aparecimento da internet é mais ou menos resiliente ao apelo e ao vício das redes sociais do que as novas gerações? Sendo que as novas redes sociais estão em crescimento algumas e em decréscimo outras. Ou seja, uma criança que lidou com as redes sociais, que cresceu já com redes sociais, é mais resiliente relativamente à sua utilização do que uma que só agora é que se deu com ela. É o que eu entendo da pergunta. É uma pergunta bem difícil, porque assim, a nossa geração não cresceu com a internet. Então, o termo de comparação é complicado. Os millennials, né, que nasceram de 99 para cá, já cresceram com as redes sociais. Só tem que, assim, nos últimos 5 a 6 anos, as novas mídias, o uso e a difusão, principalmente do celular, facilitaram muito para todas as camadas da população e para espectros enormes da população. Então, assim, a facilidade é muito grande com as tecnologias de 4G, 3G, 4G. Daqui a pouco, quando chegar o 5G, quer dizer, eu acho que a gente já nasce chipado. Os próximos bebês já vão nascer com... Já coloca um chip, já vê aqui no óculos o que já teve filme com isso, né? Então, assim, já vão crescer assim. Então, assim, a comparação vai ser possível daqui para frente. Os que nascem totalmente relacionados a essas novas mídias. Se bem que, muito provavelmente, vão acontecer coisas que a gente nem imagina, Tito. Então, claro. novas formas de... As coisas e tudo mais, ter implicações. Você vai conversar com a tua máquina de lavar, ela vai reclamar que você está botando vermelho com azul, vai ser uma coisa, vai te chamar de burro, não mistura roupa, idiota. Isso vai ser um problema, ainda vai baixar nossa autoestima. A gente que é mais velho vai entrar pelo cano, porque, poxa, como é que pode, né? Máquina de lavar me dando lição de moral. Mas, assim, existe uma série de estudos feitos sobre isso, já tem países, a gente já conversou sobre isso em congresso que a gente teve, da Coreia do Sul, que fez uma lei que você não pode entrar a partir de determinado ponto. Você tem pessoas que se tornam tão dependentes que usam fralda para não saírem da frente do computador. Isso aí com games, né? Quer dizer, o cara começa a entrar no game, vai subindo e vai evoluindo. Então, o nível de estresse que isso leva. E aí, isso é uma série de outras coisas. Você tem a síndrome do olho seco, só para aproveitar para falar um pouquinho, já que a gente ficou de falar de patologias, não só do cérebro, olho seco, o cara que fica 24 horas em frente ao computador, essa questão da dependência que a gente falou, agora a questão da coluna cervical, antigamente a entrada na coluna era pela coluna lombar, a pessoa que fica em pé muito tempo, tudo agora, a posição do celular, né, todo mundo olhando para baixo do celular, você está começando a ter crianças e adolescentes com alterações cervicais graves, a questão do fone de ouvido, aí não só de música, de jogos e tudo, então você está vendo que a gente vai ter que chegar a um determinado ponto em que a gente saiba utilizar essas novas tecnologias de uma forma regrada. Por hora, a gente está no fluxo, na onda. Quando tiver o contrafluxo de tentarem proibir, e proibir não adianta. Se você proibir para criança e adolescente, então pior ainda, que é aí que eles vão usar mesmo. Mas tentar usar de uma forma sustentável. Do mesmo jeito que a gente está falando aqui de natureza, tem que saber usar de forma sustentável, também a gente tem que saber usar de uma forma adequada. As novas tecnologias são excelentes, mas assim, a gente tem que ter a hora de parar. Você já tem algumas campanhas no mundo inteiro, até no Brasil está tendo, de detox digital. Você parar, ficar 24 horas. Se você falar para algumas pessoas, ela vai ficar 24 horas sem acessar a internet, a pessoa vai ameaçar o suicídio, vai tacar fogo nela mesma. Não, é uma coisa inimaginável para algumas pessoas. Então, assim, a gente tem que começar a saber como utilizar essas ferramentas, essa tecnologia.
para não colocar nosso cérebro em risco. Ainda ao nível das novas patologias, elas na realidade não são novas, não é? Elas vêm-nos em resultado de utilização de algo que sim que será novo, não é? E uma das coisas que se vê muitas vezes associada às tecnologias é a depressão, não é? O que é que a utilização destas ferramentas pode, digamos, induzir, será, não sei se será o termo correto, à depressão? A gente tem duas coisas associadas primariamente. Primeiro, as pessoas com depressão procuram as redes, as mídias digitais, as redes sociais e só se relacionam por ali porque já estão deprimidas, ou as pessoas procuram muito, só se relacionam por ali e aí entram em depressão porque não conseguem ter uma interação por conta disso. Isso é uma questão que na boca, não é? Ninguém sabe. Círculo vicioso, não é? Eu estou deprimido, por isso não me ligo a novas pessoas, e porque não me ligo a novas pessoas estou deprimido, não é? Exatamente. Ou eu não me ligo a novas pessoas e por isso vou. É a questão da mídia com isso. Aí são duas coisas. Também, aí tem mais coisas. Por exemplo, você pode utilizá-la como uma fuga. Antigamente escrevia-se uma carta, só fazia. Agora não, ela vai, cria uma. Entra num jogo e aí passa a ter uma personalidade muito forte, maravilhosa. A sua vida é um inferno, mas a personalidade é boa. Ou também que a gente já conversou lá atrás, o termo de comparação. Poxa, meus amigos têm uma vida maravilhosa, eu tenho essa vida aqui que é uma bomba. O outro lado, a pessoa está ruim e tenta aparentar uma outra coisa. Isso tudo vai acabando com a autoestima da pessoa, levando a quem já é propenso, quem não é resiliente, aí volta aquilo que a gente conversou, a entrar em depressão. Você acaba entrando em depressão por conta disso. Okay. E que mecanismos, digamos, que coisas é que nós podemos fazer no nosso dia a dia para contrariar isso? Obviamente, para além de, imagino eu, de usar menos estas ferramentas, mas sei lá, coisas, por exemplo, como a meditação, como o yoga, são atividades que podem ajudar as pessoas a tornarem-se mais resilientes? Sim, para algumas pessoas isso é importante, mas de novo eu volto ali. Isso tem a questão da genética. Nem todo mundo vai responder bem. O mais importante mesmo é você saber usar isso de forma regrada. Então, eventualmente, aí até a questão física. Você está aqui, você está há 2, 3 horas, até ambientes ergonômicos, você tem que levantar, dar uma andada. Você não pode ficar na frente da tela o tempo todo, você não pode ficar com o pescoço para baixo, olhando o celular o tempo todo. Você tem que parar, fazer um outro movimento, senão você passa a ter lesões ortopédicas, a ter lesões oculares, auditivas. E aí é a questão, a gente falou brincando do mental, mas se você fica ali o tempo todo, você acaba facilitando o vício, que o Abílio tinha perguntado ali, a dependência, o mecanismo de recompensa. Então, assim, uma das coisas mais importantes é você botar um tempo para você utilizar. Eu vou ficar aqui 1 hora, agora eu vou parar 10 minutos, vou ler um livro, vou ver um filme, vou ver uma televisão, vou ver um rádio, vou ver uma música, vou correr em volta do quarteirão, fazer uma atividade física, principalmente atividade física. Isso já é bem descrito. O paciente que consegue não ter uma vida sedentária, ele melhora e ele tem uma chance menor de ficar dependente da tecnologia. Muito embora as pessoas agora, hoje em dia, corram com o celular ouvindo e às vezes até falando, mas certo. Tá tudo se resolve. Em tudo, até dirigindo, não é? Não, dirigindo é perigosíssimo, né? Eu já tomei uma multa por isso, se minha mulher estivesse aqui, ela já estava me dando uma bronca, mas é verdade, tem gente que digita no celular, passa a mensagem do WhatsApp dirigindo. É coisa de maluco. Mesmo. Voltando ainda um bocadinho à questão de que estávamos a falar da depressão. Por outro lado, estas ferramentas potenciam, por exemplo, isto que está a acontecer agora, não é? Eu estou aqui assim em Portugal, tu estás aí assim no Brasil, e estamos à conversa com outras pessoas que estão a assistir sobre um tema que nos interessa aos dois. A internet também tem esse potencial, ou seja, de quebrar as barreiras geográficas e, na realidade, poder aproximar as pessoas. Portanto, à partida, até diria que vai contrariar essa ideia de que pode induzir à depressão, não é? Que, na realidade, pode ajudar à socialização de pessoas
mais tímidas, mais fechadas, ou não? Sim, com certeza. Mas, de novo, isso é individual. Vai ter gente que vai se beneficiar muito e outras pessoas não. Aí vai ser um mecanismo de escape. Talvez o maior problema que deve ter aí em Portugal, porque eu já vi, já tive aí já vendo, é quando você vê uma família jantando e cada um está no seu tablet, celular, não sei o que, está um do lado do outro, mas eles não estão interagindo. Ou pior ainda, você pode imaginar, se eles estiverem interagindo pelo WhatsApp, um do lado do outro, né? Um está falando com o outro pelo... Não, nem duvido que isso aconteça. Vais querer pastel de nata? O habilitar-nos aqui assim a desafiar também, dizendo, falamos em novas doenças induzidas pela tecnologia, mas o que é que existe em relação a antigas patologias e a sua relação, depressão, etc., com a tecnologia atual? E será que também existe o lado bom da tecnologia em relação a doenças do passado, excluindo a tecnologia na melhoria da saúde, operações e outras situações que a tecnologia melhora a vida das pessoas? Sim, excluindo a questão da medicina, da telemedicina, disso que a gente está fazendo, que você pode fazer isso pontos médicos também, que são teleconsultas. Isso é uma discussão no mundo inteiro Claro. também sobre telemedicina. Não, mas a tecnologia, Bílio, se bem utilizada, você pode encontrar o teu amigo que você não vê há 200 anos pela internet e você pode se relacionar com ele, mesmo ele estando em outro país. Você está aí em Portugal, tu está com um amigo aqui no Brasil, ou em Angola, ou em Londres, não importa onde, você pode conversar com ele, só que o ideal é que você converse, interage em algum momento que vocês se vejam. Vamos encontrar, vamos marcar alguma coisa aqui. A gente é do Rio de Janeiro, né? Que a gente sempre, eu nem bebo, mas a gente sempre marca um chopp aqui, né? Quer dizer, tudo finaliza na casa de alguém, batendo um papo, bebendo alguma coisa. Então, a internet pode facilitar muito isso. Com relação à depressão, a gente só pegou um lado, ela também pode facilitar. A pessoa deprimida, como o Tito falou, você pode conseguir se relacionar com algumas pessoas, mas o importante é que isso saia do mundo virtual, isso vá, seja transportado também para o mundo real. Só o mundo virtual não é o suficiente, definitivamente não é o suficiente. E se a pessoa já tiver uma propensão, aí ela pode entrar em depressão mesmo. Isso há bocadinho estavas a falar e eu lembrei-me, as pessoas têm muitas vezes, e nos mundos virtuais isso é possível, não? Criam os seus avatares e criam a sua imagem muitas vezes idealizada, não é? As mulheres muito belas, os homens normalmente todos musculosos e cheios de força e que matam dragões e monstros e não sei o quê. Isso pode também criar uma situação de termos uma vida idealizada online e depois somos confrontados com a realidade onde não conseguimos matar os dragões que nos apoquentam o dia a dia, não é? Exatamente. E isso, uma pessoa deprimida, com a baixa autoestima, alguma coisa do gênero, pode levar a sérias consequências. Isso sem falar nas questões dos massacres, a utilização da internet para marcar. A gente vê isso mais nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil já começou a ter também massacres, a pessoa consegue ver, adquirir uma arma. Aí tem uma briga danada se o game violento tem a ver com isso ou não, ou a pessoa que já tem uma propensão vai ali. A Isso é uma gente discussão enorme. já tem isso marcado agora para setembro com a Evelise. Ela fez, tenho ideia que ainda lá estavas, em Curitiba, ela fez uma comunicação exatamente sobre a relação da violência e dos videojogos, não é? Ou da não relação, e já desafiei, ela aceitou e vamos ter uma sessão focada nesse tema. Só antes de continuarmos, a Vera Pessoa também acompanha-nos, boa noite Vera Pessoa, acompanha-nos a partir de Torre de Moncorvo, de Bragança, que fica mesmo lá para o norte, e curiosamente parece que só temos pessoas do norte a acompanhar, do norte de Portugal, a acompanhar esta sessão. Pelo que se estiver aí alguém desse lado e continuam 11 pessoas a acompanhar-nos, que nos esteja a acompanhar do Porto para baixo, diga boa noite, que faremos todo o prazer em saber que também temos pessoas abaixo do Porto que nos acompanham.
Eduardo Jorge, e que outras patologias ainda é que vocês são confrontados, ou tu concretamente és confrontado no consultório, resultantes, ou pelo menos que se possam associar à utilização excessiva ou desregrada destas novas tecnologias? Já está a ver, esta gente provoca as pessoas e elas respondem, não é? Boa noite, Rosa Nunes, obrigado por nos acompanhar. Está às portas de Lisboa, portanto, bastante mais para sul. Se houver alguém ainda mais para sul, desse a conhecer, que também... já temos aqui assim a Carla Oliveira, que está a acompanhar-nos de Odmira. Odmira fica mesmo lá para baixo, acho que já é Alentejo, quase Algarve, ou será Algarve quase Alentejo, ou será Algarve mesmo. A minha geografia agora, relativamente ao Odmira, está-me a falhar. Obrigado por nos acompanhar. E sei que a Carla não é a primeira vez que nos acompanha, e a mesma coisa também com a Maria José Gonçalves Dionísio, que nos dá as boas noites a partir de Santarém, que fica a 80 km mais ou menos de Lisboa. E eu perguntava-te quais eram, e obrigado por terem correspondido ao meu desafio. E eu perguntava-te sobre novas patologias. Eu queria falar contigo, não era nem de novas patologias, de patologias antigas que você tem o start, quer dizer, você tem o gatilho como a tecnologia. Você tem pacientes com enxaqueca, com dores de cabeça, que o uso excessivo, por causa da luminosidade, pode detonar uma crise de enxaqueca. Aí não é nem entrar nas doenças novas, que a gente falou, nomofobia, síndrome do toque fantasma, as dificuldades auditivas, a depressão induzida pelo Facebook, uma série de outras patologias. Sim, por exemplo, a enxaqueca, a gente falou das outras coisas, oculares e tudo, mas paciente com convulsão, principalmente epilepsia fotossensível, já ficou o caso famoso do me esqueci agora, era o Pokémon. Videojogos, normalmente. Não, mas foi o filme do Pokémon. Estou tentando me lembrar, era o Pikachu, que era o Pokémon, eram os Pokémon que faziam determinadas coisas com luminosidade, né, com uma determinada frequência, induziram a convulsão. A gente falou da depressão, da indução de distúrbios do sono, quer dizer, o uso excessivo de tecnologias, a luz azul, você ficar com o toque do celular toda hora, tudo isso você pode induzir tanto distúrbios do sono, e aí você induz problemas sérios, tanto no desenvolvimento cerebral, aí, no geral, de uma criança, quando, aí já no próprio adulto, no desenvolvimento da sua vida profissional ou educacional. Quer dizer, a pessoa que não dorme bem, ela não rende bem, ela não trabalha bem no outro dia. A criança ela não ganha peso, não cresce, não se desenvolve, a criança ou adolescente, o adulto não consegue trabalhar direito e a pessoa fica estressada. A gente, voltando lá para o início da nossa conversa, o tecnoestresse, se você tiver com a adrenalina muito alta, quando você vai para a cama, brigou com alguém, ou está toda hora no WhatsApp, marcado, está num game violento, às vezes até você baixar essa adrenalina, teu coração bater mais devagar, tudo ficar mais devagarzinho, fica mais fácil, fica mais difícil, perdão, de você dormir, de você entabular um sono e conseguir dormir bem. Se você não dorme bem, você não desenvolve. Não desenvolve cronicamente como agudamente, quer dizer, no teu dia a dia, no teu trabalho, o teu rendimento cai. Então, você vê que a nova tecnologia mal utilizada vai dar distúrbios do sono, dores de cabeça, é mais raro, crises convulsivas, uma série de outras coisas. Só para ver o outro lado da moeda, a gente tem uma geração toda nova que mexe com joysticks, garotos de 20, 30 anos, que jogaram muito, nem tanto internet, mas muito jogo, e que agora tem uma grande facilidade de lidar com robótica, que é uma das tecnologias de engenharia que mais cresce. Então, você também tem uma geração que ficou muito esperta, muito bem capacitada para uma determinada tecnologia nova. A gente falou, até o Abílio que falou a resiliência e tudo. Você tem cérebros montados também para patologias novas, para tecnologias novas que precisam de habilidades novas, que não eram tão importantes há 30 anos e agora vão se tornando. Então, só para não ficar só no lado demonizando, satanizando a tecnologia, também você tem o lado bom da coisa. O Abílio lançou aqui uma provocação que eu percebo-me disso. Normalmente, neste género de sessões,
há só um grupo normalmente restrito de pessoas que participa e há o receio de colocar perguntas. Acho que as pessoas às vezes têm o receio de fazer má figura ou possam dizer qualquer coisa que seja posso complementar? Quando você está numa sala de aula normal, professor, quadro negro, giz ou quadro branco, não sei o quê, são sempre as mesmas pessoas que perguntam também, né? A maioria silenciosa persiste como maioria silenciosa o tempo todo. O pessoal presta muita atenção, gosta, participa, observando, mas vai conversar menos. Quer dizer, a pessoa não tem, exatamente o que você estava falando, tem medo de colocar opinião, e não existe opinião certa e errada. Esse tipo de fórum é justamente para todo mundo colocar a sua opinião. Existe a opinião. Claro, é isso. E muitas vezes nem é uma opinião, é uma dúvida que uma pessoa tem, e todas as perguntas são legítimas, não estamos aqui assim nem para classificar, não vai receber nota no fim, ninguém vai receber nota no fim, né? Portanto, não estamos aqui nem para julgar. Ou não, todos vão receber nota 10, fiquem tranquilos. É isso. Mas a Rosa Nunes, por exemplo, já quebrou este gelo, não é? E diz que não vos estou a acompanhar desde o início e não sei se já falaram deste assunto, mas numa sociedade em que as crianças e jovens usam cada vez mais as novas tecnologias e durante muito tempo, o que acham das escolas incentivarem o seu uso? Aflige-me ver crianças pequenas que ainda mal falam e que passam horas à frente dos tablets e outros. Só para colocar, aqui no Brasil, eu participei dessa elaboração com a doutora Evelyn, que fez o outro live contigo. A Sociedade Brasileira de Pediatria replica uma questão da Academia Americana de Pediatria. Crianças abaixo de 2 anos, eu acho que a Academia Portuguesa de Pediatria também segue esse caminho, abaixo de 2 anos não devem ter contato com telas. A não ser bem especificamente, sei lá, tem uma avó que mora no Canadá, na Noruega, aí você vai mostrar ali por Skype e tudo, mas o que é um dos maiores erros, é a criança, não sei aí em Portugal como é que chama-se, mas aqui com 1 ano e meio as crianças já estão vendo a Galinha Pintadinha, que é uma música que se repete muito antigamente, aí era só na televisão, eram os Teletubbies, quer dizer, e são coisas que são feitas exatamente para crianças pequenas e que são de repetição para pescar essas crianças. Quando você pesca a criança com 2, 3 anos, ela vai até o fim. Com relação às escolas, elas precisam aprender a usar as tecnologias de uma forma mais lúdica, porque senão elas vão ser derrotadas pela tecnologia, porque a criança vai chegar em casa e os pais estão enfiados no celular, no tablet, no computador. Então, a escola tem que se adaptar também. Agora, lembrando que a criança pequena tem que brincar de massinha, correr no chão, machucar, comer areia, fazer o diabo, jogar bola, subir no trepa-trepa, fazer de tudo. O tablet também vai ter que ter o seu momento lá na escola, porque senão a escola vai ficar para trás, mas tem que saber, ela tem que se adaptar. A Rosa está certa, quer dizer, é assustador isso. Crianças abaixo de 2 anos não devem utilizar, e daí em diante você tem mais ou menos uma escala. Que quando chega perto da adolescência é praticamente impossível de ser seguida. Você só vai ficar 1 hora no computador. A criança foge de casa, vai procurar um abrigo, vai morar com uma tia, se você proibir ela de usar o celular. Então, mas você tem que saber, e você tem que oferecer outras opções para a criança. Também, se você não oferece opção, a opção é o quê? Você ficar aí calado ou você pega o celular. Eu pegaria o celular, não vou ficar aqui calado olhando para a parede. Então, você tem que oferecer alguma coisa para a criança, e principalmente oferecer o seu afeto. Lembrando que os pais têm que entrar na internet com os filhos, você tem que dar uma supervisão. A pior coisa que existe hoje em dia, ainda com criança pequena, que aí é muito difícil acontecer, mas com crianças mais velhas e adolescentes, é quando eles estão absolutamente soltos, sem o discernimento na internet. Aí eles ficam propensos ao cyberbullying, a contatos com pedófilos, as coisas, as maiores barbaridades que tem no Brasil, tem em Portugal, tem tudo quanto é lado. Segurança digital, né? Você é um especialista nisso. Então, assim, talvez a maior segurança para criança e adolescente é os pais participarem disso, estarem junto dos pais, das crianças, perdão. Sem dúvida. E inclusivamente a Organização Mundial de Saúde recentemente saiu com umas novas orientações, que a Evelyn também referiu quando fizemos aqui assim o live, relacionadas
com questões da vida ao ar livre, dos impactos, por exemplo, que a utilização das tecnologias tem ao nível da obesidade, e daí a Organização Mundial de Saúde ter produzido essas novas orientações que abarcam diversos níveis etários. A Rosa Nunes, se não esteve nesse Facebook Live que eu fiz com a doutora Evelyn Eisenstein, ele está arquivado nos vídeos da página Miúdos Seguros na net, e pode revê-lo, e na zona de comentários encontrará os links para esses documentos da Sociedade Portuguesa de Pediatria e da Organização Mundial de Saúde. A Vera Pessoa dizia, enquanto falavas anteriormente, que verifica na sua escola que surgem alunos com estes sintomas e que chega a ser doentio até. Não sei exatamente a que sintomas é que a Vera Pessoa estaria a referir, mas se quiser pormenorizar, esteja à vontade, que repescaremos o assunto. A Rosa Nunes diz que não esteve nesse Facebook Live com a Evelyn, mas que verá mais tarde, e agradece, nós é que agradecemos. O Abílio Carvalho retoma e diz-nos: o stress informático ou digital é ou ainda não considerado doença? Será que o stress profissional, a obrigação de estar sempre ligado, pode ser considerado doença profissional? Na verdade, no CID-10 você já colocou o vício em games como doença, só tem que o vício à internet, há uma briga enorme se isso é possível colocar ou não. Você imagina a luta de você lutar contra a AT&T, contra o Facebook, as grandes corporações. Com relação aos jogos, ficou tão evidente, pessoas ficaram doentes de não sair da frente aquilo que eu falei, de usar fraldas e tudo. Então, já existe na Classificação Internacional de Doenças, e no Diagnóstico Statistical Medicine, quer dizer, o DSM, já está na versão 5, você já tem patologias relacionadas ao uso de mídias digitais. Mas para você colocar alguma coisa ali, leva um certo tempo, é uma grande discussão, e você, obviamente, também tem influências políticas e grandes corporações. Você imagina, a gente está aqui usando o Facebook. Se o Facebook vai achar legal alguém dizer que vício internet não vai, o Instagram e as coisas novas. Então, mas, Abílio, já existe. Com relação ao estar sempre considerado doença profissional, já há até uma discussão com relação à remuneração, horas extras no mundo inteiro, com relação a você que está tendo que responder um e-mail toda hora, do trabalho e tudo. Então, isso é uma discussão que você tem razão. Não começou, mas a Organização Mundial de Saúde vai ter sérias dificuldades em colocar isso como patologia por causa da pressão também das outras corporações. Imagina, uma Shell, uma empresa grande, Vivo, TIM, qualquer coisa dessas. Essa é uma questão que já está a ser discutida na Europa. Não sei, por acaso, no Brasil. No Brasil e nos Estados Unidos também. Então, também. A questão do trabalhador ter direito de, fora do seu horário de trabalho, não ser obrigado a ter o celular ligado, não ser obrigado a responder a e-mails, isso. E eu sei que essa questão foi recentemente debatida também no Parlamento português, mas, Abílio, eu neste momento, não ao nível de, digamos, de uma doença, não é? Mas ao nível de um direito, o direito a estar desligado, não é? Mas não lhe sei dizer qual foi, digamos, se houve alguma decisão nesse sentido. Mas vou fazer aqui assim uma nota para deixar isso em comentários, porque sei que foi uma questão que foi debatida recentemente. E, entretanto, a Carmen Leite, boa noite, Carmen, obrigado por nos estar a acompanhar, acrescenta que é a nova escravidão e, de facto, às vezes pode ser, não é? Uma pessoa que esteja fora do seu horário de trabalho, obrigada a ter que responder a e-mails, a responder a telefonemas e tudo mais, e é algo que eu acredito
que será mais rapidamente resolvida, por exemplo, na Organização Internacional do Trabalho, a OIT, não é? Que normalmente também discute questões relacionadas com as políticas do trabalho, que confrontam normalmente opiniões divergentes entre trabalhadores e patronato, não é? Não tenho muitas dúvidas que esta é uma questão que cada vez mais se irá colocar. É uma questão que não diz respeito às crianças e aos jovens diretamente, mas acaba por dizer e muito, porque afeta a vida familiar e tem impactos potencialmente negativos na vida familiar, na medida em que os pais poderão ter menos disponibilidade para estar com os filhos, porque têm que estar permanentemente ligados. Eduardo Jorge, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Não, a nova escravidão não é muito diferente da velha escravidão, não. Isso aí. Mas é exatamente isso. Aqui a gente tem exatamente esse termo aqui, a nova escravidão digital. É exatamente isso. Tem até comunidades com isso. Enfim. Ok. Ora bem, nós já passámos uma hora de sessão, já passámos um pouco o nosso tempo, enquanto não surgem aqui assim outras questões, eu ia referir aqui assim uma questão que é a próxima sessão, e ver só se eu consigo ver aqui assim o vídeo ou a imagem, e não estou a conseguir ver. Vocês estão a conseguir ver uma imagem com outro cartaz? Sim, esse site que eu sou um dos fundadores, até pedindo qualquer um que tenha alguma dúvida, alguma outra coisa que queira, pode entrar no Esse Mundo, vai ter lá tem um e-mail para passar alguma dúvida, alguma pergunta que queira para a gente, que eu posso responder por aí também, no Esse. Este imagino que seja o logo da Clínica de Adolescentes. Isso, do consultório. Uhum. Isso aí embaixo para o pessoal do Brasil, se quiser entrar no clinicadeadolescente.com, a gente também pode responder algumas perguntas. E qualquer coisa que vocês queiram, são livros que a gente já participou da execução com a doutora Evelyn. E agora, de repente, consegui ver. Este é o livro Vivendo esse Mundo Digital, que tem um capítulo da autoria do Eduardo Jorge, e com o qual eu também colaborei escrevendo também um capítulo, e que é da autoria do Cristiano Nabuco de Abreu, que eu ainda vou ter que convidar também para estar aqui assim connosco, para falar sobre as questões relacionadas com a dependência das tecnologias, com a doutora, é também coautora doutora Evelyn Eisenstein, que já esteve aqui sim a falar connosco, e a doutora Susana Graciela Bruno Estefano, com quem também já estou a acertar uma sessão aqui assim. Esta imagem a seguir é a sessão que irá ter lugar para a semana. Para a semana que vem, vamos falar sobre os desafios que o YouTube coloca para a literacia digital. E para isso vamos contar com a presença da professora Lídia Maropo e da professora Ana Jorge, que têm trabalhado e feito investigação sobre este tema desde já há bastante tempo, e é um tema também bastante atual. Nós aqui em Portugal recentemente tivemos um barulho muito grande relacionado com youtubers e um fenómeno que vocês têm no Brasil e que nós ainda não temos cá, que é dos youtubers mirins. Portanto, sintonizem. Dia 3 de setembro, à mesma hora, estaremos aqui assim na conversa. E esta é a imagem que já tinha mostrado quando estivemos a falar sobre o desenvolvimento cerebral das crianças e dos adolescentes. Acrescentar aqui assim, o Abílio Carvalho diz-nos que a lei aprovada em Portugal é uma mão cheia de nada, pois contém uma linha que diz: estabelece motivos de força maior, questões de urgência
Ou seja, se a entidade patronal considerar a situação urgente, pode ligar. Esperemos que a nova lei venha a ser aprovada. Portanto, muitas vezes, às vezes é isso, não é? Tudo depende do que for considerado urgente. Extrema urgência, exatamente. E se a legislação não o definir, isso é uma porta aberta para potenciais abusos. E a Maria José também, assim como a Vera Pessoa, o António João Silva e a Vanessa Duarte, estavam-nos a dar feedback relativamente à questão de eu poder ou não ver as imagens, e a Vanessa Duarte pergunta se existe em PDF. O livro, tenho ideia que também pode ser adquirido em versão PDF. Digital. Portanto, exato, se fizer uma pesquisa no Google, vivendo esse mundo digital, eu deixarei aqui também um link para onde ele pode ser adquirido. Não sei se há alguém que tenha mais alguma pergunta que queira colocar. Eduardo Jorge, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Queria desejar uma boa noite para vocês todos e ficarem. Depois, se alguém quiser alguma coisa, o Tito deixa o link e aí a gente responde alguma coisa. Não, nada a acrescentar. Só para guardar uma coisa: a tecnologia tem que ser bem utilizada. Não é um demônio, não deve ser satanizada, mas ela tem que ser bem utilizada. Senão, ela pode ser um instrumento para coisas muito ruins, ao invés de um instrumento para coisas muito boas. É isso. Eduardo Jorge, muitíssimo obrigado por teres acedido ao meu convite para estares aqui assim connosco. Muito obrigado pelo tempo que nos dedicaste. Vamos-nos falando e esperemos que daqui também resultem contactos interessantes para a atividade que desenvolves. E obrigado por partilhares este conhecimento e informação connosco sobre um tema tão atual. E como diz o Abílio Carvalho, menos incêndios na Amazónia é algo que também todos nós desejamos. O António João Silva também está a desejar as boas noites e esperemos também que quem nos esteve aqui assim a acompanhar, que também tenha gostado tanto quanto nós gostamos de estar aqui assim à conversa convosco. A Carmen Leite também agradece, foi um prazer também poder contar consigo, Carmen, desse lado, e a todos aqueles que estiveram desse lado, tenham ou não participado nos comentários, muito obrigado. E não se esqueçam, próxima terça-feira cá estaremos novamente. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Tudo bom, tio.